Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Aqui estamos em mais um sábado para mais uma reflexão espírita do Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe. Que esse momento de reflexão nos ajude a nos posicionar diante da vida e diante dos outros e de nós mesmos. O capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida tem o título de Educação no Lar. E o versículo que Emmanuel, o autor espiritual desse livro, escolheu para nós está lá em João, capítulo 8, versículo 38, e diz o seguinte: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. E então ele vai falar sobre a educação no lar. Antes da reencarnação, antes de nós nos reencarnarmos, nós fazemos um planejamento, porque não é simplesmente entrar na fila e pular no corpo, não. Existe um planejamento para que nós possamos aproveitar ao máximo a nossa existência aqui no planeta, porque a reencarnação ela tem esse objetivo para que nós possamos aprender, reajustar com as leis, refinar os nossos sentimentos, evoluir. E nós escolhemos as provas que nós vamos passar de acordo com a natureza de nossas faltas. Então, por exemplo, a gente faz um levantamento de tudo que nós aprendemos e aonde nós falhamos mais, aonde nós entramos em falta com essa lei divina, onde está nos incomodando. E às vezes nesse planejamento, se nós tivermos consciência da nossa situação, se nós tivermos já mais maduros, nós temos possibilidades de escolher juntos, planejar juntos com os espíritos mais esclarecidos, para que haja um aproveitamento maior da existência. Outras vezes, nós ainda não temos condições para isso, somos imaturos, não sabemos muito bem o que fazer, o que escolher. Então, os espíritos mais esclarecidos vão nos ajudar, vão escolher para nós. Assim como a gente faz com os nossos filhos. Enquanto eles não têm condições de escolher, não têm maturidade para isso, a gente vai direcionando, escolhendo para eles, para que eles adquiram essa capacidade, essa liberdade depois de escolher por si mesmo. Isso tudo é para que a gente aproveite o máximo possível a nossa vida aqui na Terra. Então nós trazemos para o nosso lar os espíritos que se afinam conosco, espíritos melhores do que nós, que vêm nos ajudar nessa existência para avançar mais, e também trazemos adversários do passado que nós precisamos reconciliar, reajustar sentimentos mal resolvidos em vidas passadas, mas trazemos também espíritos que estarão junto conosco pela primeira vez. É o primeiro contato de relacionamento com eles. Esses espíritos também, com certeza, vão trazer conflitos, vão trazer experiências que nos ajudarão no nosso aprendizado, assim como nós os ajudaremos. São os testes para que nós possamos aprender a nos amar uns aos outros.
eles possuem muitas vezes um tipo de caráter que nos exigirão paciência e serenidade. Outras vezes são espíritos que, apesar dos conflitos, nos ajudarão, dando exemplos de paciência e serenidade para que nós possamos aprender com eles. Então, naquela chamada parentela, aquele pessoal que fica mais próximo de nós, os parentes, né? Primos, tios, né? Eles que estão mais próximos são reunidos. Às vezes nós conhecemos, às vezes nós temos dívidas com eles, precisamos reajustar, refinar os sentimentos e às vezes é a primeira vez. Reunimos no nosso lar, portanto, esposa, filhos que exigem um planejamento de melhoria constante e exige de nós esse esforço constante para que nós possamos vencer aquilo que nós planejamos. O espírito Neio Lúcio, lá no livro Jesus no Lar, ele nos diz que na maioria das vezes o lar ele funciona como um cadinho purificador. Então, o que é um cadinho? Um cadinho é um pote, uma vasilha, que é utilizada há muitos e muitos séculos no refinamento do ouro e de outros metais. Hoje, com a evolução, já existem coisas mais modernas, mas antigamente usava-se muito esse cadinho. Como que funcionava esse cadinho? Esse pote. Nesse processo de purificação do ouro, era colocado ali o ouro dentro do cadinho, desse pote, com todas as suas impurezas, porque esse ouro é retirado da natureza, todo sujo, misturado com outros metais, e aí aquecia esse pote em altas temperaturas. Com isso, conseguia separar o ouro de toda a sua impureza. O ouro, como era mais pesado, descia e as impurezas flutuavam, ficavam ali na superfície. Como elas ficavam na superfície, ficava mais fácil de retirar essas impurezas, remover essas impurezas. Por isso que o Neio Lúcio utiliza essa figura do cadinho, dizendo que o lar é como um cadinho. O lar funciona como um laboratório. O fogo são os testes, as provas, as aflições, as dores, onde, através desses testes, as imperfeições vão ficando mais na superfície e nós, descobrindo essas imperfeições, ficam mais fáceis delas serem removidas. São aquelas imperfeições que nos impedem de nos tornar melhores, mais puros. Por isso que Jesus usava assim: deixe brilhar a sua luz. Né? Para deixar brilhar a nossa luz, é preciso que a gente retire as impurezas que nós trazemos. Jesus também utilizava, né, muito isso, dizendo que a própria terra é um cadinho também purificador. O lar é um cadinho purificador mais íntimo, né? O fogo, Jesus utilizava dizendo: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, eu vim trazer o fogo, e o meu desejo é que ele queime, né? Dizendo o seguinte: aproveite esse cadinho, esse fogo, essas dores, essas imperfeições, nada mais é do que o processo para que vocês, espíritos ainda cheios de impurezas, consigam removê-las de si mesmo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, por nós não entendermos esse processo que nos faz sair das impurezas, da lama, para brilhar,
nós nos revoltamos contra aquilo que é bênção, contra o fogo purificador. Então, no cadinho do lar, o que nos parece aflição, o que nos parece sofrimento, nada mais é, pessoal, do que recurso espiritual para o nosso aperfeiçoamento. E a gente precisa aproveitar o recurso. O lar é um educandário das almas. É no lar que a sabedoria divina vai nos ajudando, nos habilita, nos treina pouco a pouco para o grande entendimento da humanidade. Vamos dizer que é um curso ligeiro para a fraternidade, que nós desfrutaremos mais adiante, num mundo melhor, porque aprenderemos a ser fraternos. Então, fazemos no lar intimamente esse curso de fraternidade, porque é no lar de encontro uns com os outros, vendo os outros ali próximos a nós, seus sonhos, suas tendências, que não são iguais às nossas, vendo seus defeitos, suas imperfeições, suportando essas imperfeições, nós vamos aprendendo a desfazer as nossas próprias. Ressalta Emmanuel que o lar é onde criamos e desenvolvemos o caráter para uma vida comum. E que a paz no mundo, ela começa no lar, onde nós nos encontramos. Se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, diz Emmanuel, como nós vamos querer aguardar a harmonia das nações? Se nós não estamos conseguindo conviver nem com meia dúzia de pessoas, se nós não habituamos a amar os nossos irmãos e os nossos pais que estão próximos e estão juntos ali na mesma luta nossa todos os dias, como que nós vamos respeitar o nosso Pai eterno, que nos parece às vezes tão distante? Então, é nesse laboratório que nós vamos receber os filhos, que são colocados temporariamente sobre a nossa proteção. Muitas vezes os nossos filhos, como eu disse no início, são espíritos até às vezes melhores que vão nos ajudar, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, são aqueles que nós mesmos prejudicamos no passado, ou que foram prejudicados pelos nossos maus exemplos. Então, esse é um importante esclarecimento que a doutrina vem nos fazer. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se pode se considerar como missão a paternidade. E olha o que os benfeitores nos respondem. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus, está lá na resposta ainda, colocou os filhos sob a tutela dos pais a fim de que esses pais dirijam, orientem os seus filhos na senda do bem. E Deus, na sua misericórdia, facilitou a tarefa, dando a esse filho, a esta criança, uma organização débil e delicada que o torna propício a receber todas as impressões que vêm dos pais. Ressalta os espíritos lá nessa questão que muitos pais estão preocupados mais em arrumar o jardim,
aprumar as árvores do seu jardim, do seu pomar, para vê-las dar bons frutos, do que formar o caráter dos filhos. Então, isso nos chama muita atenção, porque nós precisamos estarmos atentos para com os nossos filhos, para que possamos ajudá-los a aproveitar o máximo a reencarnação e alcançar sucesso espiritual naquele planejamento. Os pais, portanto, eles estão em primeiro plano, é o marco inicial para que os filhos consigam cumprir o planejamento reencarnatório. Onde é que os pais vão entrar? Vão apoiar na formação intelectual dos filhos, que essa parte intelectual, instrutiva, vai ter lá um apoio também das escolas, mas os pais vão trabalhar principalmente na formação do caráter e das emoções dos filhos. Vamos perceber com a doutrina, na lei da reencarnação, que os filhos são espíritos diferentes de nós. Têm dificuldades, têm necessidades diferentes das nossas. Então nós precisamos levar até eles conjunto de valores que vão permitir que eles enfrentem os desafios da existência. Nós precisamos educar esses filhos para que eles lidem com seus medos, com suas angústias, lidem com os desafios da vida. E para nós cristãos, para nós pais cristãos, qual é a nossa base para a educação dos filhos? Já que a educação é levar até eles, criar um caráter com base em valores. A nossa maior base de valores é o Evangelho de Jesus. E que muitas vezes a gente relega para segundo plano. No trato com os filhos, nós ensinamos tudo o que eles precisam fazer para conquistar o mundo material. Esforçamos para que eles estudem, consigam títulos e mais títulos, falem muitas línguas, o máximo possível, mas muitas vezes nos esquecemos de ensiná-los a lidar com as emoções. O Evangelho a gente deixa para depois. Às vezes a gente fala, né? Quando eles crescerem, eles escolhem se vão querer ler o Evangelho, né? Não, pessoal. Os valores do Evangelho são únicos. E quando eles crescerem, pode ser tarde demais. Esse conjunto de valores nós precisamos passar aos nossos filhos desde a infância. Não foi isso que os benfeitores responderam lá no Livro dos Espíritos? Que Deus ainda facilitou a nossa vida de pais, permitindo que o espírito passe pela infância. Meu pai dizia o seguinte: cipó a gente tem que torcer e trançar enquanto ele está verde, porque depois de seco, tem jeito não, né? Então, é muito mais fácil você pegar um cipó e torcer e trançar enquanto ele está verde do que depois de seco. Com os filhos é a mesma coisa. Na infância, eles estão muito propícios a receber essas impressões, né? Deus facilitou isso. E nessa infância, eles são mais flexíveis e vão perceber mais o exemplo dos pais. E eles percebem tanto que às vezes a gente nem observa que eles estão percebendo. Às vezes eles estão quietinhos ali num cantinho, né? De repente, mas está percebendo tudo que a gente está conversando, tudo que está se passando. Então nós precisamos aproveitar esse momento da infância e dar toda a atenção
para eles. Não podemos ir lá, como diz a espiritualidade, cuidar das flores e das árvores do jardim, esquecendo da formação do caráter dos filhos. Senão, é como a árvore lá do jardim, a árvore frutífera. Se a gente não cuidar bem dela, ela não vai dar bons frutos. Se os filhos não forem bem cuidados, bem orientados, como exigir deles bons frutos? Então, nós precisamos participar da vida dos nossos filhos de uma forma presente, né? Mas não é presente fisicamente, não. Fisicamente e espiritualmente, né? E isso é antigo. Lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós já encontramos lá uma advertência. E diz o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 7: Tu ensinarás teus filhos com todo zelo e perseverança. Conversarás sobre as Escrituras com eles, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, ao te deitares e ao te levantares. Olha a importância de passar esse conjunto de valores morais para os nossos filhos. Às vezes a gente confunde, né? Às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu coloco tudo dentro de casa. Eu não deixo faltar nada, mas ele está falando de coisas materiais. E quantas vezes o pai vai jogar na cara dos filhos, né? Eu te dou tudo de material, mas às vezes está faltando o que ele está querendo. Às vezes ele não fala, mas ele está precisando de uma atenção, de um diálogo, de um exemplo. Então nós precisamos, a família precisa ensinar os filhos que a vida não é um mar de rosas, não. A Terra aqui é para evolução, nós não estamos aqui para passeio, né? Ela está cheia de desafios, está cheia de lutas, e que nós podemos vencer ou fracassar. Então precisamos ensinar aos filhos que o fracasso faz parte da existência, mas que ele não pode nos desmotivar a desistir. Desistir nunca, né? Precisamos mostrar para os filhos que o lar que ele se encontra tem falhas. Não vamos dizer que nós somos espírito perfeito, não, tem falhas, mas mostrar para eles que a gente está procurando acertar. E os filhos vão percebendo que os pais não são heróis, mas também não são bandidos. São seres humanos que vão buscando melhorar. Por isso, o grande segredo disso tudo é que não basta falar, precisa exemplificar. Ó, Jesus falou, mas o que ficou? Seus exemplos, né? A sua palavra, quando os apóstolos foram registrar os evangelhos, o que vinha na mente deles? Como Jesus se comportava diante de tudo aquilo que ele passou para nos ensinar. E Emmanuel vem nos ressaltar que a palavra edifica, instrui, mas o exemplo arrasta. Então, nada daquele negócio de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quem ama, educa. Já diz o ditado popular aí, né? Por isso que Deus nos ama. Porque Ele nos educa. Através desse fogo, desses testes, né, dessas provas, através das reencarnações, Deus nos faz aprender o que? A ter disciplina. Então, se nós somos pais cristãos, nada mais do que justo e correto levarmos os nossos filhos para a educação cristã.
Muitas vezes o pessoal reclama, mas o cristianismo, né? Hoje a nossa sociedade está toda perdida, tem tanta gente vivendo longe do cristianismo nessa época, né? Gente, nós não podemos ficar olhando o lado negativo das coisas. Precisamos ter esperança, porque Deus educa sempre, e se conhecermos as nossas leis, se nós conhecermos as leis de Deus, nós vamos aproveitar para fazer diferente e melhor. Paulo, olha, Paulo há 2000 anos atrás, né, já alertava. Esses ensinos não são novos. A gente precisa colocá-los em prática hoje, depois de 2000 anos, que o apóstolo Paulo já dizia. Olha o que o Paulo disse lá numa epístola aos Romanos. Quem quiser ver, está lá no capítulo 12, versículo 2. Paulo escreveu: não se amolde ao padrão deste mundo. Então, nós não temos que ficar, esse mundo, ninguém segue o cristianismo, ninguém segue Jesus, está todo mundo perdido. Nada disso. A nossa parte é não se amoldar ao padrão do mundo, né? Continua Paulo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu espírito, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bacana. Então nós não temos que ficar olhando o lado negativo. Ele rouba, então eu posso roubar também. Ele é corrupto, então vou ser corrupto também. Ele não faz o bem, então também não vou fazer o bem. Não é para se amoldar aos erros. Se amolde ao padrão do Cristo. E é lá no lar que nós vamos nos esforçarmos para esse comportamento do padrão do Cristo. Quando eu conseguir me amoldar, devagar a gente vai se esforçando. Onde eu estiver, com quem eu estiver, seja no lar ou fora dele, nós vamos estar vivenciando os ensinos de Jesus. Provérbios também já dizia, lá no capítulo 22, educa o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Aquele que aprendeu no exemplo do lar os valores do evangelho, os valores do cristianismo, isso vai estar introjetado no seu espírito e ele jamais vai esquecer. Então, assim como os nossos filhos, que é natural, eles vão crescendo, vão se separando de nós para construir seus lares, sua família. A importância dos exemplos da vivência cristã já estará na consciência deles. E aí eles vão repetir o que aprenderam no lar que eles construíram. Termina Emmanuel dizendo o seguinte: ouçamos a palavra do Cristo, né? E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. E qual é a advertência do Mestre? Vós fazeis o que também vistes juntos de vossos pais. Que os nossos filhos possam repetir e vão repetir aquilo que ele está vendo junto dos pais. Por isso, pessoal, vamos aproveitar essa reencarnação. Ela é valiosa oportunidade. Vamos resolver o que não foi resolvido, né? Não vamos deixar para a próxima não, porque nas anteriores nós já prometemos que nessa a gente ia resolver. Então, nada de ficar deixando para depois. Mãos a obras para criarmos em nosso lar, nos nossos filhos, a presença de Jesus, que dará base sólida para as suas vidas. Muita paz, que Jesus os abençoe e derrame sobre todos os seus lares as bênçãos de luz do seu infinito amor.
Que assim seja. Grande beijo. Até o próximo sábado.